A tempestade nunca chega sem aviso. Ela começa em silêncio. Primeiro, um vento estranho. Depois, o céu muda de cor. E, quando você percebe, já está no meio dela. A maioria das pessoas acredita que a tempestade vem para destruir, que ela aparece para quebrar estruturas, derrubar sonhos, espalhar medo e deixar apenas ruínas. Mas isso é uma leitura superficial da dor. Uma leitura feita por quem nunca parou para entender o propósito oculto do caos. A tempestade não vem para te quebrar, ela vem para te direcionar. Se ela realmente tivesse poder para te destruir, você já teria sido destruído há muito tempo. Porque essa não foi a primeira. E, olhando para trás, você sabe disso. Houve dias em que você pensou que não sobreviveria. Noites em que o silêncio pesava mais do que qualquer grito. Momentos em que tudo o que você construiu parecia frágil demais para resistir a mais um impacto. E, ainda assim, você está aqui. Não porque foi fácil, mas porque havia algo em você que não se curva ao vento. Algo que aprende com ele. A tempestade não testa sua força exterior. Ela revela a sua direção interior. Quando tudo está calmo, qualquer caminho parece certo. Quando o céu está limpo, não existe urgência em escolher. Mas quando a chuva cai forte, quando o chão fica instável, quando a visibilidade desaparece, aí, cada passo importa. É nesse momento que a vida te pergunta, sem palavras, para onde você está indo de verdade? Muitas pessoas confundem conforto com destino, confundem estabilidade com propósito e confundem silêncio com aprovação divina. Mas a ausência de tempestade não significa que você está no caminho certo. Às vezes, significa apenas que você está parado. A tempestade chega quando você precisa se mover, quando ficar onde está se tornaria mais perigoso do que atravessar o caos. Ela surge para quebrar a ilusão de controle, não para quebrar você, porque você não cresce em terreno estável. Você se fortalece em terreno instável. É no vento contrário que a raiz aprende a se aprofundar. É sob pressão que o caráter se revela. É na dor que a verdade aparece, sem maquiagem. A tempestade remove o que não é essencial. Ela arranca máscaras, derruba estruturas frágeis, expõe fundações mal construídas. E isso dói. Dói porque o que cai, muitas vezes, parecia importante, parecia necessário, parecia parte de você, mas não era. Quantas vezes você precisou perder algo para perceber que aquilo te atrasava? Quantas vezes uma porta se fechou para te impedir de entrar em um lugar que te destruiria mais tarde? Quantas vezes um plano falhou apenas para te salvar de um destino menor do que aquele que você foi chamado a viver? A tempestade não discute, ela age. Ela não pede permissão para mudar o curso da sua vida. Ela simplesmente muda. E o que define quem você se torna não é a tempestade em si, mas a forma como você atravessa. Alguns se revoltam, outros se rendem, mas poucos aprendem. Aprender exige humildade, exige silêncio, exige coragem para olhar para dentro quando tudo fora está desmoronando. Porque a tempestade externa sempre revela uma guerra interna. Ela escancara medos antigos, inseguranças escondidas, feridas que você fingiu que já estavam curadas. E, ainda assim, ela não vem para te punir. Ela vem para te alinhar. Nada cresce desalinhado por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a própria vida corrige o rumo. E quando você ignora os sinais suaves, a correção vem em forma de tempestade. Não como castigo, mas como adjust. Você não está sendo quebrado. Você está sendo reposicionado. Reposicionado para longe do que te limita. Reposicionado para mais perto do que te chama. O problema é que, no meio da tempestade, tudo parece perda. Tudo parece retrocesso. Tudo parece fim. Mas o fim raramente é o fim. Na maioria das vezes, é apenas o fim de uma versão sua que não conseguiria sustentar o que está por vir. Você não pode carregar um futuro maior com uma mentalidade pequena. Não pode viver um chamado profundo com estruturas rasas. Não pode acessar um novo nível permanecendo preso a velhos padrões. A tempestade vem para te esvaziar, porque só quem está vazio pode ser preenchido de novo. E esse processo é desconfortável, porque envolve desapego, envolve luto,
Envolve aceitar que nem tudo que te acompanhou até aqui deve continuar com você. Algumas relações não sobrevivem à tempestade. Alguns sonhos mudam de forma. Algumas versões de você precisam morrer. E isso não é fracasso. É evolução. O vento forte não escolhe o que fica. Ele revela o que é firme. E o que é firme em você não está no que você possui. Está no que você se tornou. Está na sua capacidade de continuar mesmo quando não entende. De confiar mesmo quando não vê. De caminhar mesmo quando o chão treme. A tempestade não acelera o tempo. Ela acelera a consciência. Ela te obriga a decidir o que importa. A escolher o que merece permanecer. A abandonar o que já cumpriu o seu papel. Porque carregar peso morto durante uma tempestade só te afunda mais. Há momentos em que resistir não é força, é orgulho. E há momentos em que soltar não é fraqueza, é sabedoria. A tempestade ensina isso. Ela ensina que controle é uma ilusão, que segurança absoluta não existe, que a única coisa realmente sólida é quem você é por dentro. Quando tudo cai, o que sobra? Quando as certezas desaparecem, o que te guia? Quando os aplausos cessam, quem você escuta? Essas respostas não surgem no conforto, elas nascem no caos. Por isso, não amaldiçoe a tempestade. Ela está fazendo um trabalho que o conforto nunca faria. Ela está te arrancando de lugares onde você ficaria pequeno demais para o seu próprio potencial. Está te empurrando para águas mais profundas. Está te ensinando a confiar em algo maior do que o seu entendimento imediato. E quando ela passar, porque toda tempestade passa, você não será o mesmo. Não porque tudo voltou ao normal, mas porque você mudou. Você verá caminhos que antes não via. Sentirá uma força que antes não reconhecia. E entenderá que aquela dor foi, na verdade, uma direção disfarçada. O que parecia atraso era preparação. O que parecia perda era livramento. O que parecia caos era alinhamento. A tempestade não te quebrou. Ela te afinou. Te moldou. Te posicionou. Agora, cabe a você não voltar para onde foi arrancado. Não reconstruir o que precisou cair. Não romantizar versões antigas só porque eram familiares. O novo caminho exige firmeza, exige consciência, exige compromisso com quem você se tornou no meio da tempestade. Porque ignorar essa transformação seria desperdiçar a dor. E toda dor desperdiçada volta, mais tarde, com mais força. Você não atravessou tudo isso por acaso. Não suportou noites longas sem propósito. Não foi testado além do que podia suportar sem motivo. A tempestade te direcionou. Agora, siga, mesmo que ainda haja nuvens no horizonte, mesmo que o chão ainda esteja úmido, mesmo que o vento ainda sussurre dúvidas. Você não caminha mais às cegas. Você caminha com entendimento. E quem entende o propósito da tempestade não teme mais a próxima. Depois que a tempestade passa, existe um silêncio estranho. Não é paz imediata. É um tipo de quietude que carrega ecos do que foi perdido e sinais do que ainda está por vir. É nesse silêncio que muitos erram, porque acreditam que, ao sobreviver à tempestade, o trabalho acabou. Mas a travessia não termina quando o vento diminui. Ela termina quando você entende porque precisou passar por ela. Muita gente volta ao mesmo lugar depois do caos. Reconstrói as mesmas estruturas. Repete os mesmos padrões, só que agora com mais cicatrizes. E então se pergunta por que a vida envia outra tempestade. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Se você não muda a direção, a vida muda a intensidade. A tempestade não foi um evento isolado. Foi um aviso claro de que algo precisava ser ajustado de forma definitiva. E agora, com o céu menos carregado, a responsabilidade volta para você. Você pode fingir que nada aconteceu, ou pode usar a clareza que só o caos oferece. Porque existe uma diferença profunda entre sobreviver e transformar-se. Sobreviver é continuar respirando. Transformar-se é não voltar a ser quem você era antes. A dor que não gera consciência vira padrão. E padrões não quebrados se repetem. Você não foi arrancado de certos lugares por acaso. Algumas rotas precisaram ser bloqueadas porque você insistia nelas mesmo quando já não havia vida ali. E isso vale para pensamentos, relações, ambições, expectativas, até para a forma como você se enxerga.
A tempestade mostrou limites que você ignorava, mostrou fraquezas que você mascarava, mas também revelou forças que você nunca precisou acessar antes. E essas forças não surgiram para serem esquecidas agora. O maior erro depois da tempestade é tentar voltar ao conforto antigo, porque aquele conforto já se provou perigoso. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Existe um chamado silencioso depois do caos. Uma sensação de que você não pode mais viver da mesma forma, de que certas conversas perderam sentido, de que certos lugares ficaram pequenos demais. Isso não é soberba, é alinhamento. Quando a consciência se expande, o antigo espaço fica apertado. E é aí que surge o medo disfarçado de prudência, a dúvida vestida de racionalidade, a vontade de diminuir o passo só para não enfrentar o desconhecido. Mas a tempestade não te ensinou a recuar, ela te ensinou a atravessar. Agora é hora de caminhar com mais atenção, não com mais medo. Você não precisa correr, mas também não pode parar. O novo caminho raramente se apresenta totalmente claro. Ele se revela passo a passo, exige presença, exige skira interna e, principalmente, exige que você confie mais no processo do que no controle. A tempestade destruiu a ilusão de que você comandava tudo. Agora, a caminhada te convida a cooperar com algo maior. Isso não significa passividade. Significa discernimento. Saber quando agir, saber quando esperar, saber quando insistir e, principalmente, saber quando soltar. Porque nem toda resistência é virtude. Às vezes, é apego. A maturidade nasce quando você para de lutar contra o que está tentando te alinhar. O que ficou em pé depois da tempestade é o que merece sua atenção agora. As ideias que sobreviveram, os valores que permaneceram, as convicções que não se dobraram. Construa a partir disso. Não tente recuperar tudo. Nem tudo foi feito para continuar. O novo ciclo pede leveza, pede clareza, pede escolhas mais conscientes. Você já sabe o peso de carregar o que não é seu. Já sentiu o custo de ignorar sinais. Já experimentou o preço de permanecer onde não há crescimento. Não desperdice essa sabedoria. A tempestade refinou sua percepção. Agora você vê padrões antes invisíveis. Reconhece alertas mais cedo. Sente desconfortos que antes ignorava. Isso é maturidade espiritual e emocional. E ela cobra posicionamento. Você não pode mais fingir que não percebe. Não pode mais enganar com desculpas elegantes. Não pode mais terceirizar decisões que só você pode tomar. O caminho à frente não exige perfeição. Exige honestidade. Honestidade com seus limites, com seus desejos reais, com aquilo que você já sabe que precisa mudar. A tempestade te ensinou que adiar decisões tem custo e que o custo sempre chega com juros. Agora, cada escolha precisa ser feita com consciência, não baseada no medo do que pode dar errado, mas no compromisso com o que precisa ser feito. Você não atravessou tudo isso para viver menor, nem para se esconder, nem para se conformar. Você atravessou para expandir, mesmo que isso assuste, mesmo que isso isole, mesmo que isso exija coragem diária. O novo caminho raramente é popular, mas quase sempre é verdadeiro. E a verdade, embora desconfortável no início, sustenta no longo prazo. Quando outra tempestade surgir, e ela surgirá, você não a enfrentará como antes, não com desespero, não com revolta, mas com entendimento, porque agora você sabe, a tempestade não vem para te parar, ela vem para te ajustar. E quem aprende a ler os sinais não precisa mais ser empurrado pela dor. Agora siga, não esperando que tudo esteja claro, mas confiando que você está mais preparado do que imagina. O caminho continua, e você também.